Senhoras e senhores deputados, o CDS vem hoje aqui à Assembleia apresentar este diploma com dois objetivos principais. Em primeiro lugar, dignificar o trabalho dos enfermeiros na região autónoma da Madeira e dignificar a sua carreira profissional. Em segundo lugar, alertar para as dificuldades que no dia-a-dia estes profissionais se estão a debater nos hospitais e centros de saúde da região. Em 2009 foi criada a carreira de enfermagem através de um processo negocial com o governo de então. Mas foi preciso esperar até 2013, no mandato de Paulo Macedo, para que houvesse uma portaria, a 245, que estabelecesse na prática a capacidade de os enfermeiros gerarem, através da sua carreira profissional, as suas próprias chefias. Ou seja, é através da diferenciação técnica, da progressão por mérito, em exames e concursos entre enfermeiros, que se progride na carreira de enfermagem. É assim no continente. E foi assim na Madeira. De modo que os enfermeiros, demonstrando mais experiência, mais valências e mais formação, chegavam ao topo da carreira e eram enfermeiros supervisores. E esta portaria que existe no continente permite que esses enfermeiros mais qualificados, os enfermeiros supervisores, fossem constituir a direção de enfermagem. Ou seja, a direção de enfermagem era designada pelo mérito da carreira. Esta portaria nunca foi aplicada à região autónoma da Madeira. Em vez, na Madeira, há nomeação direta dos enfermeiros diretores, exclusivamente por critérios de confiança pessoal da administração, leia-se confiança política. Mas onde é que está o mérito da progressão na carreira? Onde é que está o reconhecimento da experiência? O reconhecimento de valências que estes enfermeiros têm? Que estímulo há para que os enfermeiros sejam cada vez melhores e cada vez mais dedicados? Não há. E, portanto, o CDS quer que esta portaria seja adaptada à região no sentido de isto acontecer. E, portanto, apresenta hoje aqui uma portaria, um decreto legislativo regional em que permite que os enfermeiros sejam nomeados para cargo de chefia através da sua progressão profissional. Queremos critérios objetivos para esta mesma nomeação. Mas deixa-me dizer também que os enfermeiros, hoje em dia, lutam com dificuldades muito grandes no dia-a-dia, no seu trabalho, nos centros de saúde e nos hospitais. Como sejam, por exemplo, o escasso número de enfermeiros existentes na região autónoma da Madeira. Os seus deputados provavelmente não têm consciência disto, mas em 2018, no Cesarame, há menos enfermeiros do que em 2010. Apesar do número de utentes a recorrer aos hospitais e centros de saúde ser superior. Houve um retrocesso nos cuidados de enfermagem por carências destes profissionais. Ou porque se reformaram, ou porque emigraram, ou porque saíram da instituição pública e foram trabalhar no privado. E não foram substituídos por novos colegas em número suficiente. O Governo Regional diz que no início do mandato contratou 153 enfermeiros. Esquece que saíram 93 ao mesmo tempo. Na prática, houve um ganho de 60 enfermeiros. Voltou a prometer a contratação de mais 64. Mas o mínimo necessário, definida pela Sra. Presidente do Conselho de Administração do Cesarame, são 400 enfermeiros, o que significa, na prática, faltam 276. E em que é que se traduz, na prática? Falta de apoio em áreas como seja o serviço de urgência. E quem vai ao serviço de urgência vê que não há enfermeiros que lidem com todos os utentes que existem. Por isso os serviços atrasam-se.
na unidade de AVCs, nos cuidados intensivos, nos cuidados de saúde primários, faltam enfermeiros. Isto traduz-se em doentes que são mobilizados com pouca frequência, atrasos na terapia da dor, doentes que têm pouca capacidade de aceder a cuidados de enfermagem durante o internamento, famílias que têm pouco tempo de contacto com os enfermeiros, porque os enfermeiros estão assoberbados de trabalho, e depois fica por fazer algum trabalho de enfermagem, como por exemplo a codificação. Alguns senhores deputados podem-se admirar porque é que, supostamente, as estatísticas das infecções desceram. Simplesmente porque não são codificadas. E, portanto, temos aqui claramente um retrocesso relativamente aos cuidados de enfermagem. Por isso, o CDS deixa aqui, com esta iniciativa, dois objetivos. Dignificar o trabalho de enfermagem e, ao mesmo tempo, alertar o Governo Regional para que se empenhe muito mais do que tem feito exatamente nestes cuidados de saúde tão importantes como são os cuidados de enfermagem. Não são os mais importantes, são tão importantes como todos os outros profissionais no Serviço Regional de Saúde. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sofia Canha. As unidades de saúde familiares, as USFs, foram introduzidas em Portugal pelo Ministro da Saúde, Correia de Campos, do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista teve a responsabilidade na criação das USFs. As USFs têm vantagens e têm desvantagens. E, obviamente, nós reconhecemos na desvantagem que sublinhou. E devem ser gradualmente modificadas de forma a resolver essa mesma questão.